Seja muito bem-vinda. Quero te dar os parabéns, porque se você entrou nesse desafio, significa que você quer mudar a sua vida, quer colocar novos hábitos e novos comportamentos, então você está no lugar certo. Bom, você tomou uma decisão de incluir aí atividade física na sua rotina. Você deve estar pensando, mas como que eu vou conseguir colocar na minha rotina atividade física se eu trabalho o dia inteiro, se eu tenho um filho pequeno, se a minha rotina é uma loucura? Aqui nessa aula eu vou explicar para você como que você pode criar uma rotina intencional para que você consiga incluir os exercícios físicos na sua rotina e realmente ter muito mais tempo disponível para você. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Daniela, eu sou criadora do programa Manual do Produtividade, tenho 3 filhos, sou casada, sou empreendedora e sou dona de casa também. Como que eu consigo conciliar todas essas tarefas no meu dia? Preciso te falar que em 2018 eu vivi o caos da desorganização e realmente eu precisei tomar uma decisão para me sair das dívidas, da minha rotina totalmente desorganizada, do meu relacionamento péssimo e da minha falta de autoestima. Eu realmente precisei criar rotinas intencionais. O que é uma rotina intencional? É quando você realmente entende o estado que você vive no seu dia a dia, você sabe aonde você quer chegar e a partir daí você começa a colocar tarefas que estão intencionais, ou seja, você deixa de viver no piloto automático. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para que você consiga entender. Hoje você decidiu começar a fazer exercícios físicos. Então, você precisa criar uma rotina onde exercício físico esteja incluso no seu dia a dia. E aí existem vários fatores que a gente precisa começar a analisar. O primeiro deles é você entender como que é a sua rotina hoje, ter a consciência de como que você está vivendo. Muitas vezes vive no piloto automático, já acorda, já pega o celular, passa horas nas redes sociais, casa tá sempre bagunçada e quando você percebe, você fala assim, meu, eu fiz tanta coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada. Chega no final do dia, você não fez um exercício físico, a casa tá bagunçada, angustiada, se sentindo exausta, você não sabe da onde que vem toda essa bagunça. Então, quando você consegue entender hoje quais são os seus hábitos, quais são os seus comportamentos, o que que você tá fazendo no seu dia, por que que você vive no piloto automático, você vai conseguir mensurar isso para que você consiga melhorar. Você pode identificar que às vezes você fica muito no celular, você pode identificar que você não tem clareza do que você quer, por isso você fica decidindo toda hora o que você vai fazer, e toda vez que a gente fica decidindo, a gente vai perdendo um pouco de energia. Então imagina você acorda, você não sabe exatamente o que você vai fazer. E aí você fica no celular, por quê? Porque é uma fuga que você tem naquele momento. Agora imagine uma rotina onde você acorda, você já tem o seu dia planejado, você já sabe exatamente o que você vai fazer e tudo aquilo que você planejou está ligado ao seu objetivo de vida. Olha como seria mais tranquilo, como seria mais leve, no mesmo cenário, com filhos, com correria, com trabalho, com casa para limpar, mas se você sabe o que você vai fazer e tem um planejamento adequado, a sua rotina se torna muito mais leve. E aí você não vai ficar ansiosa. Quando você não se sente ansiosa, você tem paz mental para você pensar nos seus desafios e saber quais as soluções para cada um. Então esse é o primeiro ponto, entender qual que é a sua rotina atual. O segundo ponto é você começar a criar as rotinas intencionais. Ou seja, o que que a pessoa que você quer se tornar, ela faz no dia a dia? Como que é a rotina dela? A gente está falando aqui de exercício físico, de você conseguir incluir 30 minutos no seu dia para você se exercitar. Como que você faz isso no seu dia a dia? Primeiro a gente começa pensando na nossa rotina matinal. Hoje você tem 30 minutos na parte da manhã para fazer? Se tiver, é muito bom, porque você já vai começar o seu dia fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que você acredita que precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Tá? Então, muitas vezes a gente tem os 30 minutos de manhã, mas a gente passa esses 30 minutos apertando soneca. Então, esse é o ponto de você olhar para a sua rotina hoje, de você mapear essa rotina, de você entender aonde eu tenho 30 minutos para fazer o meu exercício físico. Tem uma planilhinha que eu compartilho com as alunas, que é onde eu faço o planejamento do meu dia. E eu vou deixar aqui abaixo para vocês, para que vocês possam se organizar também. Uma planilha muito simples que as alunas fazem no caderno ou elas imprimem, que vai te ajudar a enxergar o seu dia, tá? Então, eu sempre coloco aqui um horário específico para acordar, né? Eu sempre coloco um horário um pouquinho antes daquilo que eu realmente preciso levantar da cama, né? Então, o meu horário basicamente é 5:30 da manhã. Horário de acordar. Coloca aqui o horarinho que você vai acordar. A sua rotina matinal, ou seja, o que você faz após acordar? Os nossos primeiros 15 minutos após a gente acordar define muito de como que vai ser o nosso dia. Então, se você acorda, já aperta o soneca durante 15 minutos, você já começou de uma maneira errada. O seu subconsciente entende que você acorda todos os dias e aperta o soneca. Então, vai ser muito difícil mudar esse hábito, tá? Então, a gente tem que começar aos poucos.
Acordou, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar da cama. Por quê? Porque você vai ter aqui todas as tarefas que você precisa fazer imediatamente. Então, vamos incluir aqui 30 minutos de exercício físico. Poxa, se eu acordo todos os dias às 7 horas da manhã, por que eu não acordo 6h30 para fazer essa primeira tarefa? E aí eu sei que cada pessoa tem um objetivo diferente, cada pessoa tem uma rotina diferente, cada pessoa tem horários diferentes. Mas aqui eu tô falando para você testar. Aqui eu tô falando para você fazer diferente do que você já faz hoje. Muitas vezes a gente coloca desculpas e o nosso subconsciente já entende que a gente não vai conseguir realizar aquilo. Você fala, poxa, eu me inscrevi nesse desafio, mas eu não vou ter 30 minutos porque eu acordo já muito cansada, porque eu tenho privação de sono à noite, porque eu chego, tô cansada, meu marido ele não me apoia. Então a gente sempre vai colocando desculpas e percebe que você passou anos da sua vida com essas desculpas. Então agora é hora de fazer diferente. É hora de tentar algo novo. E você vai ver que no começo é mais desafiador mesmo. Mas depois isso vai virar um hábito, você vai começar a ver o resultado no seu corpo, vai começar a ver o resultado na sua mente e você vai amar e aí você vai conseguir fazer mais. Então, tenta fazer 30 minutinhos depois que você acordar, né? Acorda, já faz o exercício físico, é em casa, pode fazer de pijama mesmo, não tem problema. Mas você precisa dar o start, você precisa dar os primeiros passos. E aí você vai colocar aqui, o que que você vai fazer na sua rotina matinal? Então, acorda, às vezes faz um devocional, uma oração, uma respiração profunda e já coloca aí os 30 minutinhos. Ah, não consigo fazer 30, faz 20, mas você precisa dar o start. Muitas vezes a gente está parado, a gente está estacionado, mas a gente precisa dar aquele impulso para a gente começar a rodar. Vocês conseguiram entender? E aí esse bloquinho de tempo, ele vai fazer com que você enxergue como que é o seu dia. Aqui é para você realmente conseguir visualizar aquilo que você tem que fazer no seu dia, para você não se sentir perdida. Você fazer realmente com que as atividades elas não se misturem no seu dia e você consiga colocar foco em cada uma delas. Por exemplo, rotina matinal, ela não é a rotina que você vai limpar a casa. A rotina matinal é realmente uma rotina que você vai cuidar de você. Ou você vai fazer uma oração, uma meditação, uma leitura, um devocional, exercício físico, algo relacionado a você. E aí sim, depois, a parte da manhã, você pode colocar para limpar sua casa. Tá? O momento que você está limpando sua casa não é o momento que você está trabalhando. Então, por isso que a gente tem esses bloquinhos de tempo para você realmente colocar o seu foco nas atividades que você precisa fazer. E aí é óbvio que você precisa ir testando essa rotina. O que você precisa entender é que tudo começa na nossa mente. Se você já começar acreditando que você não vai conseguir fazer, você infelizmente não vai conseguir fazer. Então a gente já tem que começar algo tomando uma decisão de que vai dar certo. E aí os caminhos eles vão aparecer para que a gente consiga fazer isso. Pontos importantes também que vai te motivar a continuar fazendo exercício físico é estando com a sua vida em ordem. Casa, mente, espírito, tá? Então você realmente colocar uma rotina intencional para você. Igual eu falei nos bloquinhos de tempo, fazer uma rotina matinal de sucesso, conseguir manter a sua casa em ordem, aplicando os 3 pilares que eu ensino lá no Manual da Produtividade, que é o destralhar, o organizar e o manter, tá? O que que é isso? É você realmente não ter acúmulos na sua casa, é você não ter acúmulos na sua vida, é você pegar todas as pendências e ir esticando elas, você vai liberando espaço na sua mente. Organizar é você olhar para o seu ambiente e falar assim, tá tudo em ordem, tá tudo no lugar que deve estar, né? Eu sei que quem tem criança tem às vezes brinquedos espalhados, mas isso não significa que você precisa estar com o seu ambiente bagunçado. A bagunça, ela gera uma ansiedade, ela gera um estresse. Então, você não vai conseguir fazer hábitos saudáveis, colocar aí o exercício físico na sua vida, se você tiver sempre o seu ambiente bagunçado. E o manter é aquele hábito que você vai incluir na sua vida. Realmente fazer as tarefas que você precisa fazer com foco, com dedicação, se livrar das distrações, estando sempre atentas ao seu ambiente, separando aí uns minutos do seu dia para colocar sua casa em ordem. E eu vou te dar aqui uma dica muito importante que eu estou fazendo também, que eu estou nesse processo de incluir atividade física na minha rotina, e eu fiz algo que realmente me motivou a continuar. E eu vou compartilhar aqui com vocês e também vou deixar aqui a planilha para que vocês possam baixar. Esse aqui é o meu placar da disciplina. Como que eu uso isso? Eu coloquei aqui as tarefas importantes que eu preciso fazer no meu dia e eu vou mapear essas tarefas. Então, aqui eu marquei o treino. Treino na primeira semana de janeiro eu não fiz. E aí eu comecei a fazer a partir do dia 8. Então, toda vez que eu faço treino, eu coloco sim, eu coloco S aqui. E ele vai ficar pintadinho de verde. E se eu não faço treino, eu coloco N aqui e ele vai ficar pintadinho de vermelho. A mesma coisa com a alimentação, tá? Isso te dá uma motivação. Isso faz com que você queira que tudo fique pintadinho de verde.
E aí você vai se motivar a fazer ainda mais, tá? E eu também coloquei uma fotinho aqui do meu peso e do meu condicionamento no dia 2 de janeiro. E agora, em fevereiro, eu vou colocar novamente uma outra foto para eu conseguir medir a minha evolução, tá? Então, quando a gente mede a nossa evolução, quando a gente mensura, quando a gente controla, quando a gente tem controle sobre as coisas que a gente faz, a gente tem clareza de onde a gente está e de onde a gente quer chegar, fica tudo mais fácil. E aí você não vai depender de ninguém para você conseguir atingir as suas metas, né? Você tem visual aquilo que você precisa fazer, você tem visual aquilo que você precisa se tornar, e todos os dias você vai percebendo que você vai se aproximando dessa pessoa. Quando você chegar no nível da pessoa que você quer se tornar, você vai ver os resultados. Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado para você criar uma rotina realmente condizente com a vida que você quer ter. Parabéns por ter entrado nesse desafio. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida. E não esqueça de baixar as 2 planilhinhas para você conseguir organizar a sua rotina. Um beijo!